Um prazer estar de volta com o nosso programa para compartilhar com vocês algumas verdades da Palavra de Deus. Não há nada que se assemelhe à Bíblia. Recentemente tive uma conversa com membros de uma seita que vieram à minha porta e perguntaram se poderiam falar comigo sobre a sua igreja e a religião. Bom, eu disse a eles que eu não tinha nada a acrescentar à minha vida, que eu já tinha recebido a Cristo Jesus como meu Salvador e tenho o Espírito Santo que vive em mim e a Bíblia é a orientação de Deus para a minha vida todos os dias. Bom, eu disse a eles que eu achava que eles não tinham nada a contribuir para a minha vida e perguntei como eles poderiam melhorar esta situação. E aqueles jovens bem vestidos e educados ficaram sem palavras. Com certeza não há nada a adicionar a uma vida que é completa em Cristo Jesus. Bem, é uma alegria compartilhar com você a bênção da Palavra de Deus. E eu agradeço a você que está ouvindo o programa hoje. Eu desejo que estes minutos que vamos ter aqui do estudo sejam bênção e também edificação para a sua vida. Mas antes de começarmos, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos e louvamos pela grande salvação que o Senhor nos deu gratuitamente. Reconhecemos que para ti, ó Deus, custou o precioso sangue do teu Filho amado Jesus, que foi o preço pago por nossa redenção. Agradecemos por tua santa palavra, a Bíblia. Pedimos, Pai, que este programa seja bênção especial para todos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, te pedimos pelos idosos, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão doentes em hospitais e lares de idosos. Pedimos pelos jovens, meninos e meninas, adolescentes, casais jovens que escutam o programa. Que esta mensagem possa ser uma bênção para eles, que eles possam encontrar algo para as suas almas que os encorajem, que ilumine o caminho escuro. Te damos todo o louvor e toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos abordando a questão da origem do homem. O tema geral é o futuro do homem, o homem e o seu destino. Vimos que precisamos estabelecer a verdade bíblica sobre a origem do homem. Hoje veremos sobre como Deus criou o homem. A Bíblia diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, lemos: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se você prestar atenção nestes versículos de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, vai observar que diz a nossa imagem. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem. As palavras imagem e semelhança foram traduzidas de forma diferente e entendidas de forma diferente também por diversos professores da Bíblia. Há aqueles que dizem que estas palavras são sinônimos, enquanto outros fazem uma distinção entre elas. Alguns acreditam que a palavra imagem está relacionada com o corpo e a palavra semelhança com a parte espiritual do homem. Outros acreditam que a palavra imagem sugeria características do homem como homem, e a palavra semelhança se referia às qualidades ou características que não são essenciais à natureza humana e podem ser cultivadas ou perdidas. Bom, entre alguns estudiosos da Bíblia, a imagem representava os poderes intelectuais da razão e da liberdade, e a palavra semelhança representava a justiça original que Deus deu a Adão e Eva. Os reformadores rejeitaram essas diferenças. Outros, assim como os socinianos, apoiavam outros pontos de vista no que diz respeito à imagem de Deus e não conseguiam entender que a verdadeira imagem e semelhança de Deus estava no homem. Bom, mas o que diz a Bíblia? Ela diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que isso significa? Bem, eu não tenho todas as respostas, mas vou apresentar algumas ideias que serão úteis para você. Em primeiro lugar, deixe-me sugerir que a imagem de Deus é uma semelhança pessoal. Deus é uma personalidade. Eu não disse que ele é uma pessoa. Em Gênesis 4:24, lemos que Deus é espírito, o que significa que ele não é uma pessoa no sentido de ter um corpo, mas que Deus é uma personalidade. O homem é uma pessoa. Esta semelhança pessoal é algo que vai além da natureza física ou material do homem, porque Deus é espírito e não matéria. Portanto, sua personalidade pode ser de natureza espiritual.
O corpo do homem foi feito muito semelhante aos animais, mas os animais não foram feitos à imagem de Deus, e esta é uma grande diferença. Por favor, observe e preste bastante atenção nisso. A imagem de Deus não podia ser uma semelhança física. Esta semelhança pessoal é a que faz com que o homem seja um homem. Separado dela, ele deixaria de ser um homem. Portanto, o homem nunca pode perder este aspecto da semelhança de Deus. Paulo reconheceu que o homem foi feito à imagem de Deus, apesar de sua natureza caída. Lemos isto em 1 Coríntios 11, versículo 7. Creio que isso é o que dá valor à vida humana. Destruir a vida humana é destruir a imagem de Deus. E é por isso que em Gênesis 9, versículo 6, lemos: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Agora eu quero falar um pouco sobre aborto, um tema muito importante. Podem existir algumas exceções para abortar um bebê? Eu acho que em uma questão de perder uma mãe ou perder o bebê, o profissional médico deve tomar esta decisão. Eu não estou aqui para dizer que em cada situação um aborto é errado, mas o homem tem tido muita liberdade nessa questão do aborto e eu creio que é um assassinato. Isto é verdadeiramente destruir a imagem de Deus, porque se cada bebê é a imagem de Deus, a semelhança de Deus acerca da personalidade de Deus, então eu digo que estamos em perigo quando decidimos sobre a vida humana, sobre destruir a vida de um bebê que é a imagem de Deus. O fato de sermos feitos à semelhança de Deus faz com que valha a pena o homem ser salvo, vale a pena a recompensa que Deus pagou quando Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Pedro nos diz que fomos redimidos não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Por que Deus permitiu que o seu filho morresse na cruz para pagar o preço da vergonha e sofrer a morte? Porque vale a pena. O homem vale a pena. Ele foi criado à imagem de Deus, que é uma semelhança pessoal. Agora, deixe-me sugerir que a imagem de Deus era uma semelhança moral também. O homem tem uma natureza moral que está envolvida na semelhança pessoal que aqui mencionamos. Embora o homem seja agora uma criatura caída, ele não perdeu sua natureza moral, mas perdeu sua justiça original. Adão era como Deus no sentido de que ele era moralmente justo. Alguns sugerem que Adão era neutro no ponto de vista moral quando foi criado e que a justiça deveria ser conquistada por obras de justiça. No entanto, as ações não produzem um caráter. As ações corretas surgem de um caráter correto. O bom fruto não produz uma boa árvore, mas o oposto, uma boa árvore produz bons frutos. O fato de que Adão tinha santidade nele é evidente de várias maneiras. Por exemplo, Efésios 4, versículo 24 diz que o novo homem foi criado segundo Deus em justiça e santidade da verdade. Se o pecador que Deus restaurou foi criado em verdadeira santidade, então certamente o primeiro homem, Adão, poderia ter sido e deve ter sido criado em santidade. No relato da criação, Deus diz que o homem era muito bom, e esta bondade deve se referir a algo que vai além da perfeição de um corpo físico. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem pode incluir também uma semelhança social. Agora, o que significa uma semelhança social? Bem, este é um aspecto da semelhança do homem com Deus. Deus tem uma natureza social que se baseia em seu afeto, por exemplo, em seu amor, em sua compaixão. A comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é baseada nesta natureza social. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. Os animais não têm comunhão com Deus. Você nunca vai encontrar um macaco em uma reunião de oração, mas vai encontrar homens orando a Deus. Sejam eles indígenas nas selvas da América do Sul, na África ou nas ilhas mais distantes. Sempre que você encontrar um homem, não importa o quão incivilizado ele seja, você vai ver um homem adorando algum tipo de Deus. Ele pode não conhecer o Deus da Bíblia, talvez nunca tenha ouvido falar sobre o Senhor Jesus, mas adora um Deus. Seja qual for o poder que faz soprar o vento e os galhos das árvores se mover, o poder que faz com que o sol brilhe e que a lua apareça no meio da noite, isso torna-se o Deus do povo incivilizado.
O ponto que eu estou enfatizando aqui é que Deus é um ser social e todo ser humano necessita desse contato social. Deus reconheceu que não era bom que o homem estivesse só, porque ele foi criado com uma natureza social. E assim Deus deu a ele uma mulher para ser sua companhia. O homem foi feito, portanto, à semelhança de Deus. Bem, isso nos leva ao pensamento da imortalidade. E agora estamos entrando no aspecto da criação relacionado com o futuro do homem. O homem é um ser imortal? Se ele foi feito à semelhança e imagem de Deus, então a morte não é o fim de tudo. Deus é eterno, nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Ele é o Deus eterno. O homem tem um começo, mas nunca terá um fim, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos ver agora o que eu chamo de natureza tricotômica do homem. Ou seja, o homem é composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. Tenho certeza que alguns vão discordar do que eu vou falar. Temos os dicotomistas que acreditam que o homem é composto de apenas 2 partes. E há aqueles que afirmam ser tricotomistas, ou seja, que o homem é composto de espírito, corpo e alma. A doutrina cristã da imortalidade não pode ser compreendida sem a correta compreensão da natureza tricotômica do homem. Eu creio que o homem tem pelo menos 3 partes que o formam. Agora, se o coração, e eu não estou me referindo ao órgão físico, mas o coração do homem, é diferente do espírito, alma e corpo, então o homem consistiria em 4 partes. Se a mente é diferente do espírito ou alma, então uma 5ª dimensão seria adicionada ao homem. Agora, eu não posso entrar em tudo isso, mas eu creio que basicamente a Bíblia ensina que o homem é composto de 3 partes. Daqui a pouco vou dar as passagens das Escrituras que se relacionam com isso. Eu não posso concordar com os que seguem o ensino de que o homem é somente um ser físico, porque vai contra o que a Bíblia diz. Há mais do que um corpo físico para o homem. Amigo, se você está ouvindo o programa agora e acredita que você é apenas um corpo, que quando você morrer tudo está acabado, eu acho que você está em terreno perigoso. O homem, em seu desejo de satisfazer as necessidades do corpo, vê-se preso na tendência de perder de vista o fato de que ele é imortal. Há pessoas que viveram toda a sua vida na ignorância ou na deliberalidade, rejeitando a vida após a morte, mas em seus leitos de morte, de repente, percebem que eles eram mais do que somente um corpo. Há também uma ideia que está presente hoje de que o homem é composto de apenas 2 partes, corpo e espírito. Isso cria confusão na mente de alguns cristãos. Agora, eu sou o primeiro a concordar que a alma e o espírito estão tão intimamente relacionados que às vezes é difícil distinguir entre eles. E também há algumas passagens na Bíblia em que não é fácil distinguir entre o corpo e o espírito, mas creio que a Bíblia faz uma distinção. Bem, eu aceito o fato de que o homem é um ser de pelo menos 3 partes, e isto está baseado em várias razões. Primeiro de tudo, a Bíblia nos diz que fomos criados à imagem de Deus. Lembre-se de Gênesis 1:26, onde Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Sabemos que Deus é uma trindade. A Bíblia não usa a palavra trindade, eu reconheço isso, mas a ideia da personalidade tríplice de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Há 3 pessoas na trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade é claramente indicada nas palavras finais do apóstolo Paulo em sua 2ª carta aos Coríntios, 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. O Senhor Jesus se referiu à grande comissão dizendo em Mateus 28:19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo criado à imagem de Deus, o homem é como uma trindade. Ele tem uma natureza espiritual que é distinta do corpo em que habita. Temos uma ideia errada ao dizermos que o corpo é tudo o que o homem possui. O corpo não é o homem. O corpo é simplesmente a carcaça que carrega o homem. É o tabernáculo na qual o homem vive na sua peregrinação terrena. Aqui estão algumas passagens que podem ajudar a confirmar o fato de que o homem é um ser de 3 partes, composto por espírito, alma e corpo. A primeira está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, onde Paulo escreveu:
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda passagem está em Hebreus 4:12, onde lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, a que se refere ao corpo, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora, apesar dos ensinamentos errôneos de algumas seitas e cultos que o homem não tem alma, a Bíblia declara enfaticamente que o homem foi criado para ser tricotômico, espírito, alma e corpo, assim como o eterno Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade do homem é uma parte essencial da relação de imagem entre Deus e de si mesmo. A vida não é apenas o físico, o corpo não é o homem por completo. É preciso acrescentar que nem o corpo, nem a própria alma em si, nem o espírito em si se tornam um homem completo. Mas o homem é espírito, alma e corpo. Isso deve ser considerado seriamente antes de você entender completamente sobre a vida após a morte. Nesse estudo inicial, vamos limitar sobre o espírito e alma. O corpo vai ser considerado em um próximo estudo, quando estudarmos a respeito da ressurreição. Vamos nos concentrar agora no espírito do homem. A palavra espírito na Bíblia tem vários significados. Cada vez que esta palavra aparece com a letra inicial minúscula, tem apenas um significado. É o nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. A palavra espírito, que começa com letra minúscula, pode ter vários significados. Pode se referir diretamente ao espírito do homem, que é uma parte da natureza tricotômica, como o espírito do Deus vivo é uma pessoa da Divina Trindade, ou pode indicar um espírito maligno, tais como um agente do diabo ou demônio, por exemplo. Vamos nos limitar aqui ao uso bíblico da palavra somente quando ele se relaciona ao espírito do homem, uma das 3 partes que compõem o ser humano. Esta natureza tricotômica pode ser ilustrada de várias maneiras. Por exemplo, se você desenhar 3 círculos no papel, um dentro do outro, você terá 3 círculos. O círculo exterior seria o corpo do homem, o círculo do meio a alma, e o círculo no interior, o menor, o espírito do homem. Sobre este ponto eu quero citar algumas palavras de um escritor que tem sido uma bênção para mim. Muitos anos atrás, quando eu me converti, havia um homem na Filadélfia cujo nome era Dr. Clarence Larkin, que escreveu um livro interessante que foi de grande ajuda para mim. Manejando bem a palavra, esse era o título. Ele explicava desta maneira: o círculo exterior, o corpo, é mostrado tocando o mundo material através dos 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. Concordo com isso. Você nunca poderia penetrar meu corpo, nunca poderia atravessar o corpo e chegar a mim se eu fosse cego e surdo, e se eu não tivesse o paladar, o tato e a audição. Você não poderia falar comigo, pois eu não poderia ouvi-lo. Você não poderia mostrar qualquer livro, porque eu não conseguiria ler. Não adiantaria escrever qualquer coisa no sistema Braille, porque eu não teria o tato e não poderia sentir. Você não poderia me dar nada delicioso, porque eu não sentiria o sabor, e não faria sentido colocar algo debaixo do meu nariz, porque eu também não teria olfato. Se eu tivesse perdido meus 5 sentidos, seria impossível você chegar à minha alma ou espírito. E por quê? Porque estas 5 portas de entrada para a alma do homem estariam bloqueadas. Portanto, o círculo externo representa o corpo do homem. Esta é a maneira que o homem foi criado: corpo, alma e espírito. Bom, nosso tempo terminou por hoje. Vamos parar nesse ponto interessante. Vamos continuar com esse tema no nosso próximo programa. Se Deus quiser, eu vou estar de volta neste mesmo horário. Que Deus te abençoe. E até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.